Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Precisamos falar sobre amor. Precisamos falar muito sobre amor. Mas, conforme eu coloquei na apresentação, no título, coloquei amor entre aspas, para dar uma ênfase, para direcionar um pouco o pensamento, para que todos os que vão assistir, ou alguns pelo menos, se deem conta de que eu não estou falando do amor do senso comum, do amor que nós estamos acostumados a imaginar que seja. Eu deveria começar cada um dos meus vídeos reexplicando, voltando em alguns assuntos. Eu não faço isso porque senão fica muito comprido, realmente toma muito tempo. Mas é importante sempre realçar o quão urgente é desapegar de todos os nossos conceitos, de todas as nossas idealizações, de todas as nossas crenças. Isso, eu sei que isso é um tanto repetitivo para quem assiste meus vídeos com frequência, mas é necessário bater bastante nessa tecla. É preciso se despir de tudo aquilo que a gente aprendeu até hoje. Então a gente acaba se apegando às palavras e, por exemplo, assim, muitas pessoas nem se deram conta disso, nunca avaliaram isso. Aquilo que eu penso que é amor, será que é isso que realmente é amor? Então muitas pessoas ouvem a palavra, qualquer palavra que seja, nesse caso a palavra amor, e já criam uma idealização dentro daquilo que aprenderam, dentro das experiências, das vivências que tiveram relativas ao que elas julgavam ser amor, porque o senso comum condicionou elas, nos condicionou a pensar que determinada coisa fosse assim, como no caso o amor. Então o amor sempre foi levado associado com romance e com paixão, principalmente, né? E a verdade é que nós aprendemos, é para isso que existe o mundo dual, para nós aprendermos o que é a partir da nossa própria descoberta daquilo que não é. Então nós vamos aprender o que é amor quando a gente vivenciar na nossa pele aquilo que o amor não é. Então, na verdade, o que as pessoas se apegam é a palavra e não, ou até mesmo a experiência em si que elas tiveram, e não ao grande aprendizado, que seria a grande compreensão do que é, então, o amor verdadeiro. O amor não é romance, o amor não é paixão, o amor não é emoção, o amor nem mesmo é sentimento, nem estado de ser. Então, nós vamos descobrindo ao longo do tempo que o tal amor não é. Em alguns momentos, quando a gente vivencia o romance com intensidade, em alguns momentos que a gente experimenta aquilo que chamamos amor maternal, paternal, né? Amor parental, em alguns momentos a nossa vibração atinge uma frequência o mais próximo possível, digamos assim, que se pode chegar desse núcleo que é o verdadeiro amor. Esse núcleo, então, o verdadeiro amor é a força que sustenta os universos visíveis, invisíveis, é a força que sustenta toda a existência, seja humana, seja toda a existência, todinha. É isso que chamamos amor. Quando um mestre fala, quando um mestre usa essa palavra amor como
no caso Jesus utilizou, ele não estava usando essa palavra no sentido humano, esse que eu falei, da experiência do amor parental, melhor dizendo, do amor romântico, nada disso. Quando Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é algo que está muito além, até mesmo da mente humana, porque o amor não é mental, o amor não é conceitual. Eu sei que é muito difícil para a maioria das pessoas compreender isso. Não é, quando se diz assim, amai-vos uns aos outros, não é, existe um estereótipo, né? Se fez um estereótipo em torno disso, de que todo mundo tem que sair por aí se abraçando e se beijando, e enfim, e andar todo mundo contentinho, né? Dando pulinhos de entre aspas, alegria, e não é isso, gente. Quando ele diz amai-vos uns aos outros, existe muita coisa profunda embutida nessa palavra amor. Existe muita coisa embutida nessa frase. Porque a frase por si só, como tenho dito, né, ela é composta de palavras. Palavras são estéreis se elas não forem compreendidas. Eu já disse até não diria estéreis, porque na verdade a palavra é uma semente. Ela contém em si... quando a gente olha uma semente, a gente não vê o que tem dentro da semente. Mas dali vai sair, muitas vezes, uma árvore frondosa, enorme, gigantesca, daquela semente que a gente não viu o que continha. A palavra é a mesma coisa. Então, se a gente não aprofundar, se a gente não entender em profundidade o significado real daquilo que os grandes mestres vêm tentando dizer, torna-se estéril. A palavra torna-se estéril. Então essa frase, amai-vos uns aos outros, como eu já participei de reuniões de igreja, de missas, de cultos, né, onde no final do culto todo mundo se abraça, todo mundo se chama de irmão, e são lugares, claro, não dá para generalizar, mas aonde reina a hipocrisia, aonde o que menos se quer saber é de amor, dessa frequência elevada que sustenta toda a existência. Eu já disse várias vezes, citando como exemplo, o amor é a árvore que faz a fotossíntese, transformando o gás carbônico em oxigênio para que a gente possa, nós seres humanos, respirar. Apenas como um exemplo até muito parcial, né? O sol que nos aquece, nos ilumina e que faz com que a Terra chegue numa temperatura agradável para produzir os frutos que nos alimentam, os legumes, enfim, para nós podermos nos sustentar da nossa terra. A transformação toda que acontece de uma semente em alimento é amor, mas amor como força. Amor é a força. Eu já disse uma vez, a melhor maneira de explicar Deus, né, amor, que é a mesma coisa, verdade, surgiu da série Star Wars, né, que é a força. Amor é a força. Amor e Deus são a mesma coisa, gente. Só que se você não desapegar da palavra, eu não estou falando do Deus das religiões, dessa criação antropomórfica e cheia de defeitos, né? Qualidades e defeitos como o homem, que é uma projeção, que é uma criação mental da humanidade. O Deus das religiões é uma criação mental. O homem criou Deus, não foi Deus que criou o homem. Eu estou falando no sentido existencial, da força que nos sustenta. A ciência pode até descobrir como funciona o mecanismo do brotar de uma semente até se transformar em árvore, mas até agora a ciência não consegue, e talvez nunca consiga, se continuar dessa forma, limitada,
né, como tem sido para explicar as coisas, o que impulsiona, qual é a força que impulsiona um espermatozoide a penetrar um óvulo, e dali em diante a ciência consegue explicar. Mas a força contida por trás dos acontecimentos, sejam eles físicos ou extrafísicos, visíveis ou não visíveis, com forma ou sem forma, a força que impulsiona um planeta a se manter na órbita de um Sol, chamamos, né, de gravidade. Sabemos que é a gravidade, sabemos como funciona a gravidade, mas o que impulsiona a existência dessa gravidade, isso a gente não sabe. É isso que eu digo, que talvez a ciência desvende, talvez não. Se continuar limitada do jeito que é, não vai desvendar nunca. Mas se abrir as suas fronteiras, vai conseguir descobrir, chegar, talvez criar um novo nome para o que nós hoje chamamos de amor, ou de Deus, ou de verdade, que seja, né? Repito e reforço, não estou falando do Deus das religiões, gente. Tire isso da sua cabeça. Esse Deus não existe. Mas existe algo que pode ser chamado de Deus, algo que pode ser chamado de amor, algo que pode ser chamado de verdade, que impulsiona, que mantém os átomos coesos, que liga os elementos, transformando as coisas que vemos nesse mundo, e das quais algumas até inclusive nós já conseguimos a capacidade, né, através da ciência, a capacidade, o poder de transformar por nós mesmos, impulsionados por algum tipo de amor dentro de nós, ou seja, o bem-estar da nossa família, quer seja o bem-estar da nossa família, quer seja o bem-estar da humanidade, mas todo cientista tem uma motivação por trás. Muitas vezes manifestada grossamente como ganância ou ambição, mas a força motriz que nos leva a buscar o que quer que seja, a felicidade, enfim, o que quer que seja, é a força do amor, que mantém, que existe, melhor dizendo, que sustenta todas as existências em todos os níveis, em todas as dimensões. Precisamos falar muito sobre isso. Precisamos falar muito sobre esses assuntos que nos foram negados ao longo dos milênios, principalmente através da dissimulação, da desinformação. Como disse Stephen Hawking, um grande cientista aí do século XX, e que todo mundo, aliás, não vou dizer todo mundo, porque esse vídeo vai sendo assistido no futuro também, mas que alguns lembrarão que ele viveu, acho que mais de um terço da própria vida dele, numa cadeira de rodas, totalmente paralítico, até um ponto em que primeiro ele falava com as mãos, né, teclando num computador. Depois ele perdeu, inclusive, a mobilidade das mãos, né, e foi criada uma técnica para que ele pudesse transmitir as ondas mentais para um computador que transmutasse isso, transformasse isso em palavras que nós pudéssemos entender. Olha que coisa fantástica isso. E ele disse que o maior mal do mundo não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento. E a própria ciência comete muitos erros nesse sentido, com a sua prepotência, com a sua arrogância, de pressupor em cada era, a ciência pressupõe que chegou
na fronteira do conhecimento humano, e isso não existe, né? Isso é muita presunção, porque o conhecimento é infinito, a gente não vai chegar no final, na verdade, nunca. Porque na verdade os universos, as dimensões, elas vão crescendo conforme vai crescendo a nossa própria consciência, quer dizer, é impossível alcançar o fim. E precisamos muito falar dessas coisas que nos foram negadas ao longo dos milênios. Como que a gente pode falar nisso? Saindo um pouco fora do lugar comum, do senso comum. Tem que haver um momento, e esse é o momento do despertar, eu digo do verdadeiro despertar, porque quem está desperto já consegue perceber, já consegue dizer, opa, não, peraí, não é assim, nunca foi. Esse é o verdadeiro despertar, é quando a pessoa realmente percebe e ela se coloca fora disso. Qual é a força que leva ela a despertar? Qual é a força que nos leva a despertar? Qual é a força que nos leva a buscar também despertar outros na nossa volta, se não é a força do amor? O amor pode ser descrito, o verdadeiro amor, eu estou falando aqui, como disse desde o começo, pode ser descrito como uma frequência, porque é a frequência mais elevada que existe. Então, para chegar nessa frequência, não é bem assim. É uma coisa que está muito além, inclusive, da nossa compreensão, porque está muito além da capacidade da mente humana. Como eu disse, o amor não pertence à mente. O que pertence à mente é aquilo que nós projetamos, que nós criamos, da mesma forma que nós criamos esse Deus, né, das religiões. A mente humana criou o Deus das religiões, a mente humana criou o mundo do jeito que ele é, e a mente humana conceitualiza o amor como ela imagina que ele é. Por isso que nós estamos nessa confusão, sem saber o que é o que. Mas eu espero ter trazido mais um pouquinho de luz nesse assunto. Precisamos ainda voltar e voltar e voltar um monte de vezes, porque eu percebo, pelo que eu acompanho das postagens, nas redes sociais e tal, que ainda todo mundo bate na mesma tecla, até porque quando se fala de amor, sempre se coloca um casal, é incrível. Como não ser direcionado, como não ser condicionado, doutrinado no erro? Toda vez que a palavra amor surge, sempre é acompanhada da foto de um casal abraçado. E talvez esse seja o máximo que a mente humana consegue conceber sobre o amor. Mas nós estamos entrando numa nova fase, onde a gente está tentando superar a nossa própria mente, que é o nosso próprio ego, chamamos como quisermos. Nós estamos começando, dando um passo além da mente, em direção à consciência, que é algo muito maior que, enfim. Então é isso que está acontecendo agora, nós estamos dando esse passo. Nós somos os pioneiros a tentar compreender o que realmente é o que e o que realmente é o amor. Então eu espero ter trazido um pouquinho mais de esclarecimento nesse assunto, e ainda vamos voltar milhares de vezes, quantas vezes forem necessárias, não só agora nessas gravações, nesses vídeos, mas nesse milênio inteiro aí, esse terceiro milênio inteiro aí, quantas vezes for necessário, a gente vai voltar no assunto, porque nós estaremos juntos sempre, como tenho dito constantemente. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante, é muito bem-vinda, isso não é brincadeira. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e, obviamente, até sempre!